Bem-vindo ao canal Investidor Cético, canal onde a gente tenta juntar investimentos, economia, pensamento crítico, ceticismo saudável, naturalmente, lembrando que ceticismo é diferente de negacionismo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o euro, né, a moeda ali da Europa, né, da maior parte dos países da comunidade europeia, que nessas últimas semanas aí tem aparecido bastante na mídia por conta do efeito da paridade com o dólar, né? Então, o euro, nesses últimos dias, últimas semanas, vem ali circulando com pequenas variações para cima, para baixo, ali ao redor do preço do dólar, da unidade de $1, né? Então, nesse vídeo, vamos falar aí um pouquinho sobre o que está acontecendo e o que podemos fazer a respeito, tá? Então, vai entrar a vinheta, você já sabe o que fazer nesse intervalo, né? Aciona o sino das notificações, se inscreve no canal, não deixe de deixar o seu like e deixa também o seu comentário. Então estamos aqui para falar do euro, né, a moeda europeia, e para começar a falar do euro, eu quero fazer dois disclaimers. Então, lembrando aqui, como o canal aqui é o Investidor Cético, né, um canal de ceticismo antes de tudo, então é sempre importante, sempre que possível e sempre que identificado algum potencial viés, conflito de interesse, que eu faça aqui um disclaimer, né? Então, o primeiro disclaimer, que analisar moedas é muito difícil. Tem uma frase famosa, né, que diz assim que taxa de câmbio existe para humilhar economistas, analistas. Essa frase é atribuída ao Edmar Baixa, que é um economista muito famoso, né, um dos pais do Plano Real, foi aí presidente do BNDES, né, e de fato moedas, em geral, são difíceis de analisar porque o mercado de moedas não é um mercado que flui naturalmente, como, por exemplo, o mercado acionário, que, na verdade, nenhum mercado flui de forma totalmente natural. Mas o mercado acionário, ele é majoritariamente movido por forças de oferta e demanda, enquanto em moedas a gente tem muita ação de Banco Central, tem muita ação de governo, então as coisas tendem a não acontecer muito na dinâmica que a gente está acostumado em outros mercados. O disclaimer número 2, tá, é um disclaimer que diz respeito a preferências, afinidades, afetividades e coisas do gênero. Euzinho aqui, né, eu sou um entusiasta da União Europeia e também um entusiasta do euro. E é importante dizer isso pelo seguinte, porque, obviamente, né, essa minha posição pessoal pode interferir, né, na minha avaliação aqui, e também para chamar a atenção de quem estiver assistindo, você, né, pode ser que o que eu vou falar agora diga a respeito a você, sobre seus próprios vieses, porque muitas pessoas têm posições, opiniões em relação ou a respeito do euro, e que muitas vezes não são opiniões técnicas, não são opiniões muito objetivas, são opiniões baseadas em preferências, em crenças e também em afetividade. E isso porque, assim, o euro é um projeto ambicioso, é um projeto multinacional, que teve início oficial em 1999. Então, o euro começou a circular em 1999 como um projeto de moeda única, né? Então, diversos países ali abriram mão da sua própria moeda para ter essa moeda única, essa moeda comum. E desde então, muita gente assumiu uma postura bastante crítica em relação ao euro, muitas vezes associando o euro a coisas assim que beiram a paranoia conspiratória, tá? E veja que eu estou sendo muito cuidadoso para dizer beiram a, porque vai saber, né? Vai saber se de repente não tem aí uma grande conspiração mundial, alienígena, reptiliana, para dominar o mundo aí, usando uma moeda única como veículo para isso. Mas, enfim, muitas pessoas têm uma visão crítica em relação tanto à União Europeia quanto ao euro, e essa visão crítica é baseada, muitas vezes, em ideologia e não em evidências, não em alguma coisa que a pessoa viu, observou
que mostra que existe, de fato, alguma fragilidade, tanto na União Europeia quanto no euro. Fragilidade existe como existe fragilidade em todo lugar. O euro, ao longo da sua vida, enfrentou inúmeras crises, inclusive em tempos recentes, né, porque é o desafio de você ter uma moeda comum, onde nenhum país diretamente controla aquilo. Tá? Muitos países, inclusive, já cogitaram aí sair da zona do euro, né, para voltar a ter controle sobre a própria moeda. Até porque quando você tem controle sobre a própria moeda, você pode fazer um monte de coisas, como, por exemplo, inflacionar a moeda ao seu bel prazer, assumindo que você é o governo, né? Muitos países europeus, após aderirem ao euro, perderam competitividade porque perderam o poder de desvalorizar a própria moeda, ou seja, aquela competitividade que eles tinham anteriormente a isso, no fim se revelou uma competitividade falsa, né? A competitividade industrial. Na verdade, o que dava competitividade era a manipulação da própria moeda e perderam esse poder. Então, enfim, muita gente acaba não gostando muito do euro. Só que essa coisa de gostar, não gostar, raramente combina com bom desempenho nos investimentos. Muito pelo contrário, né? Inclusive, esse é aquele momento de eu chamar aqui todos, eu, você, para que a gente tenha aquele momento de gratidão, agradecer a existência de investidores e traders que acreditam, que acham, que têm opiniões, que investem conforme as suas convicções, tá? Trabalham com crenças e não com evidências, porque esses caras fazem o grande favor de dar liquidez no mercado para aqueles que investem baseados em evidência, né? Então, gratidão ao mundo, ao universo, por vocês existirem. Continuem existindo, continuem acreditando muito, para que a gente sempre tenha liquidez e sempre consiga entrar e sair, né? Vocês estejam sempre na posição oposta dos investidores céticos. Vida longa para vocês. Mas, enfim, neste momento, a gente pode falar do euro sobre duas perspectivas. Uma é a perspectiva do projeto como um todo, né? Quer dizer, será que o euro é um projeto condenado? Será que ele vai continuar a existir? Será que ele está mostrando todas as suas fraquezas e caminhando celeremente rumo à ruína? E o segundo ponto diz respeito a questões mais de curto prazo, né, que estão associadas com essa coisa da paridade do euro com o dólar. O euro sempre vinha um pouco mais caro, né, valendo um pouco mais do que o dólar. Caiu. Hoje as duas moedas estão basicamente no mesmo valor, às vezes oscilando um pouquinho, o euro cai um pouquinho abaixo de 1, sobe um pouquinho de 1, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, o euro está ligeiramente acima de 1, a gente pode dizer que tecnicamente está na paridade. Então, enfim, falando nessa perspectiva de longo prazo, se o euro vai desmanchar, deixar de existir como projeto, obviamente não faz sentido comprar euros e também a gente pode até questionar que não faz sentido investir em ativos denominados em euros, ainda que esses ativos, tá, vão continuar existindo, caso o euro deixe de existir, eles passarão a ser denominados em outras moedas, quem sabe a volta das moedas locais dos países europeus. A despeito das crises que o euro enfrentou nesses últimos anos, não temos evidência concreta de que o euro esteja chegando no fim do seu ciclo. Tá? Inclusive, se você tem alguma evidência concreta, fica o convite para colocar aqui na área de comentários, né, quer dizer, qual que é a sua argumentação. Eu só espero que, por favor, você não faça argumentação baseada em preferências, em achismos e em ideologia. Mas, assim, se você tiver alguma coisa tecnicamente embasada, fica o convite, o meu pedido para que você coloque aqui, até para meu conhecimento também. Eu também quero formar uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo. Mas, neste momento, pelo menos daquilo que eu sei, não há nenhuma evidência concreta de que o euro esteja numa crise terminal, numa crise que representa algum risco existencial para o projeto. Agora, do ponto de vista mais de curto prazo, dessas oscilações do euro em relação à moeda americana, o que a gente pode dizer é o seguinte: desde bastante tempo, né, a gente pode dizer assim que esse processo começou ali com os atentados terroristas de 2001 e foi potencializado com a crise do subprime em 2008,
o Banco Central Europeu, que é a Autoridade Monetária Europeia, e o Fed, o Federal Reserve, né, do equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos, eles vêm trabalhando em conjunto com relação à taxa de juros, etc., né, quer dizer, mantendo as taxas de juros artificialmente baixas do mundo, até para não deixar o mundo entrar numa recessão. Porém, as coisas mudaram um pouco depois da pandemia, né? A receita de simplesmente baixar os juros arbitrariamente parece que parou de funcionar, a inflação veio com tudo, e esse acordo, né, de funcionar em paralelo, tanto o Banco Central Europeu quanto o Federal Reserve, parece que deu uma desandada, né? Tanto que o Federal Reserve, equivalente americano ao Banco Central, iniciou um movimento de aumento de juros antes, não foi combinado com os europeus. Então eles foram lá e começaram a subir juros antes dos europeus. Bem depois de nós brasileiros, a gente saiu na frente aqui, né? Mas os americanos entraram antes dos europeus. Isso significa que a taxa de juros americana está mais alta que a taxa de juros na zona do euro, significativamente mais alta. Agora, nem tanto, né, porque na semana passada teve aí um aumento até que agressivo lá na zona do euro, mas nesse período, né, enquanto os Estados Unidos estava caminhando para um aumento de juros e os dirigentes do Federal Reserve adotando um discurso cada vez mais duro, mais agressivo, sinalizando que ia ter ainda mais aumentos, os dirigentes do Banco Central Europeu iam para o caminho oposto, na linha de, eu vou esperar, vou pagar para ver, até porque a Europa está, nesse momento, numa situação um pouco diferente dos Estados Unidos. Os dois estão sendo assolados pela inflação, porém a Europa tem um problema grande ali, que é o problema da guerra, da Ucrânia, né, e da grande dependência da energia que vem da Rússia. Tá? Então, ali se tem uma pressão inflacionária ainda maior, um potencial ainda maior de jogar a economia para uma recessão, e um aumento de taxa de juros pode potencializar isso. Então, a gente pode dizer que essa súbita desvalorização do euro, ela aconteceu por uma série de razões, entre elas a própria inflação, mas ela foi potencializada por essa largada, essa arrancada do dólar, aumentando os juros na frente do euro. Então, obviamente, quando o dólar começa a ter você começa a ter uma maior taxa de juros em dólar, o dinheiro começa a migrar para o mercado americano e sai do mercado europeu. Sai de todo lugar, mas do mercado europeu em particular, porque é uma economia que está fragilizada, né, com inflação rampante ali e taxa de juros baixíssima, e o Banco Central Europeu hesitante em aumentar essa taxa de juros. Essa hesitação tem vários motivos, e um dos motivos é que grande parte dessa inflação mundial, global que a gente está vendo, ela é aquilo que se chama de inflação de oferta. Ela é uma inflação que ela é causada não tanto pelo aumento do volume de dinheiro no mundo, né, que aconteceu, né, vide, sei lá, auxílio emergencial e seus análogos aí ao redor do mundo, mas pela falta de produtos, notadamente a falta de commodities energéticas, né, petróleo, gasolina, gás, outras coisas também, semicondutores, etc., que levou esse processo. E o aumento de taxa de juros para baixar a inflação, ele não funciona tão bem para a inflação de oferta. Isso certamente pesou na hesitação, tanto do Federal Reserve quanto do Banco Central Europeu em aumentar juros, porque corre-se o risco de aumentar juros para nada, né? Você pode aumentar os juros, que é um remédio contra a inflação, mas contra aquele tipo de inflação não funciona tão bem, e você pode acabar ficando com o pior de dois mundos. Você vai ficar com juros altos e uma economia recessiva, né? E ainda assim inflacionária, né? Juros altos levam a economia a ficar recessiva e a inflação continua ali. Mas, de qualquer forma, o Banco Central americano cedeu primeiro, piscou primeiro. O Banco Central europeu está começando a piscar. Então, a gente pode dizer que, pela lógica e pela dinâmica das taxas de juros, se o Banco Central seguir no caminho de aumentar a taxa de juros e, eventualmente, tirar essa diferença aí que ficou com o dólar, tá? Nós podemos dizer que sim, pode ser um momento de comprar dólar, porque com as duas taxas de juros, as duas moedas se equilibrando, em tese, os preços tenderiam a se equilibrar nos níveis anteriores. Então, a gente pode dizer, novamente lembrando do Edmar Baixa, né, que taxa de câmbio veio para humilhar todo mundo, analistas, economistas, etc., mas
vendo aí a lógica e a dinâmica básica das coisas, podemos dizer que se nós assumirmos que o Banco Central Europeu vai aumentar juros, quer dizer, vai sair um pouco dessa hesitação e vai aumentar juros, sim, o euro tende a se valorizar. Talvez não recuperar toda a vantagem que ele tinha em relação ao dólar, mas uma parte dela, talvez uma parte significativa para aqueles que estão, quem sabe, aí procurando um trade de curto prazo em moedas. Para aqueles que pretendem fazer investimentos em euro, tá, buscar aí talvez oportunidades em bolsas europeias, né, adquirir ativos europeus, pela mesma lógica, pode ser um bom momento, né, porque o caminho de menor resistência agora, tá, assumindo que o Banco Central Europeu vai seguir no aumento de juros, é que o euro tenda a se valorizar. Então, para quem tem esse tipo de plano, tá, vou viajar para a Europa, quero adquirir ativos na Europa, pode sim ser uma coisa interessante. Mas, de novo, tá, lembrem do seu Edmar Baixa, né? Quer dizer, porque moedas são coisas absolutamente imprevisíveis que fogem aí da normalidade do mercado, então pode sair tudo ao contrário, né? Mas, enfim, esse é o ponto, tá? Não temos evidência concreta de que o projeto euro esteja ruindo, tá? Se tiver, novamente eu peço, coloque aí nos comentários, tá? Não apenas a sua percepção, né? Porque, assim, opinião, aqui entre nós e que ninguém nos ouça, né? Quer dizer, como dizem aí, opinião, todo mundo tem a sua, né? Todo mundo acha que a sua opinião vale mais que os outros, né? Opinião é algo que não tem grande valor, mas se tiver alguma evidência aí ou alguma hipótese que seja interessante, por favor, compartilhe, né? E no curto prazo, né, assumindo toda essa dinâmica de taxa de juros, novamente, o caminho de menor resistência aponta para uma subida do euro em relação ao dólar. Então é isso aí, vamos acompanhar o que vai acontecer, tá? Esse tipo de movimento, assumindo que vai acontecer, não deve ser uma coisa assim de super longo prazo, né? Quer dizer, uma subida permanente, enorme do euro em relação ao dólar, deve ser uma coisa mais ou menos contida, né? Apenas para voltar para um ponto de equilíbrio, mas dependendo de qual é seu plano, sua estratégia pessoal, pode ser que dê para aproveitar alguma coisa por aí. Ok, então é isso aí. Bons negócios, quem sabe, né? Bons negócios aí na zona do euro, tá? E nos vemos no próximo vídeo.